Vocês chamam como? Oração do Pai Nosso. A gente é acostumado a falar do Pai Nosso, né? É. Oração do Pai Nosso. Eu nunca falei não, a oração do Senhor. Eu achei engraçado a oração das orações, né? Que ele fala alguma coisa assim. É o próprio título, né? A oração das orações. Isso. É legal. Sim, aí ele vem falar, né, sobre a oração do Pai Nosso, e ele ainda pega aqueles ensinamentos que Agostinho, Lutero e Calvino nos trouxeram sobre a oração. E ele começa falando sobre o perigo da familiaridade, né? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. E justamente porque todo mundo conhece, todo mundo fala, é que nem a gente sempre fala, né? Por exemplo, a palavra empatia. Existe uma, um sentido da palavra, só que ela é tão usada de forma assim, sem nexo, que acaba esvaziando a palavra. E eu acho que é isso que eles estão falando aqui em relação a essa familiaridade dessa oração. Tantas pessoas fazem, mas muitas vezes não existe um verdadeiro entendimento da oração, da importância. Muitos vão repetir a oração sem discernir, né? Sem entender realmente o que estão pedindo, o que estão orando. E como a gente já viu, a oração como conversa com Deus, ela vem da confiança em Deus, né? Ela precisa estar com confiança no Senhor. Então, não é simplesmente palavras ditas ao vento, mas entendendo que existe um Deus nos ouvindo e essa oração precisa ser feita com reverência, com humildade, né? Então, se fazemos essa ou qualquer oração de forma superficial, né? Acabamos que estamos descumprindo essas regras, né? Mas, como já foi falado, existe a regra contra as regras e existe a graça do Senhor que nos ensina, que nos encaminha para o caminho correto. Então, ele vem falar sobre como essa oração, por ser ouvida por todo mundo, às vezes acaba sendo perdendo o significado, né? Não da oração em si, mas na forma que ela é usada. E ele começa a destrinchar cada tópico da oração, começando pelo Pai Nosso que estás no céu. Eu acho muito bonito, porque sempre que eu leio alguma coisa sobre a oração do Pai Nosso, sempre aparecem coisas que eu nunca tinha pensado, né? E foi assim que aconteceu nessa análise da oração. Teve muita coisa que eu fiquei, nossa, que legal. Então, no Pai Nosso que estás no céu, ele vem falar, né, que nós oramos, nós, um exemplo disso, né, que eu nunca tinha pensado, é que quando nós chamamos Pai Nosso, nós estamos orando em nome de Jesus. Lembra que a gente falou na quinta-feira que eu me questionava sobre, tá, e por que Jesus não disse para orar em nome dele, né? A oração, porque no final não tinha em nome de Jesus. Só que quando a gente ora ao Pai, quando a gente se refere a Deus como Pai, nós estamos orando em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos entendendo que fomos adotados. Nós somos filhos adotados de Deus, e isso só é possível por causa de Cristo. Então, é uma forma da gente lembrar da nossa situação e da nossa condição em Cristo, né? E já no início da oração. Então, é bem legal isso aqui da gente realmente entender que quando nós oramos dizendo ao Pai, né? Nós estamos orando em nome de Jesus. E ele vem falando também sobre como a gente precisa pedir ao Senhor que coloque em nosso coração a confiança de um amor paternal, né? De que nós temos o Senhor como nosso Pai, de que nós podemos confiar nele, confiar em seu cuidado, confiar em seu amor. E isso é muito legal. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá, então ele continua aqui falando: santificado seja o teu nome.
E ele levanta esse questionamento, né? Deus já não é santo? Então, por que a gente vai orar pedindo a santidade de Deus, né? Não a santidade de Deus, mas que o nome dele seja santificado. E aí ele traz, assim, um soco na nossa cara, né? Ele vai dizer, Lutero vai dizer que o nome de Deus não se conserva santo no uso que fazemos dele. Eu acredito aqui que é tanto no sentido, ele fala aqui sobre como sendo portadores da imagem de Deus, né? Como sendo filhos de Deus, nós carregamos essa representação de um Deus santo. Nós somos filhos de Deus e é como interior, né? É Lohane, que Lohane? É a filha de Maria, né? Tem essa referência ao pai, à mãe. Então, quando nós, como cristãos, nós carregamos essa identidade, carregamos essa representação de Deus, né? Se, nossa, Maria é uma pessoa que sempre foi toda certinha, nunca fez nada, e aí vai Lohane e faz alguma coisa. Mina, mas você não é filha de Maria, né? Você, como assim? Então, a gente carrega essa identidade. E eu usei logo o exemplo de Maria, né? Ficou meio católico isso aqui, não foi? Mas enfim, então, ó, nós somos portadores, nós carregamos e representamos Deus aqui. Então, nós precisamos entender que a forma como nos comportamos, a forma como nós direcionamos a nossa vida precisa glorificar a Deus. E nisso nós conservamos o nome de Deus Santo, né? No uso que nós fazemos, tanto na forma que a gente age, mas também acho que na forma que a gente fala. Muitas vezes a gente não tem tanto temor em relação a não usar o nome de Deus em vão, né? A gente peca muito nisso, então, tem uma piadinha, né? Ai, Deus me livre. Não sei o quê. A gente usa muito, só que não tem um temor que deveria ter, né? Tem até, por exemplo, faz uns reels, um dia desse, dá até vontade de fazer, mas aí quando eu vi, tem aquele Jesus, Jesus, não sei o quê, que é um reels bem, bem legal. E eu pensei em fazer, só que depois eu fiquei, não, acho que não, né? Tipo, uma brincadeira, é uma piada e tá usando o nome de Jesus, assim, em uma brincadeira. Então, a gente precisa ter mais esse cuidado. Exatamente, é o segundo mandamento. Nós precisamos ter esse, esse temor, né? E quando nós não fazemos isso, nós estamos banalizando o nome do Senhor e nós estamos banalizando a santidade de um Deus que preserva a sua santidade, né? E que requer que nós cuidemos do nome dele, né? Entre aspas. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Querem falar alguma coisa? Eu gostei muito das abordagens que eles trouxeram para essa parte do santificado, seja o teu nome. Porque, assim, toda vez que a gente estuda essa oração, aparecem coisas novas, né? Sim. E esse santificado seja o teu nome, eu acho que é um dos que mais, assim, não tem, vamos dizer assim, um acordo, né? Tem várias possibilidades. E eles trouxeram nessa questão da gente honrar o nome de Deus, mas também que o nome dele seja glorificado entre as nações, né? Então, de ter a ver com essa questão de mais pessoas honrar e clamar o nome dele. Eu achei muito legal estudar essa oração. Uhum. Acho Ele que a ia gente pode, falar que... Fale. mas acho que a gente pode ficar só nela, assim, estudando vários e vários dias, né? Eu achei muito legal. Eu já tinha, antes do livro do Bibo, eu já tinha lido alguma coisa, eu não lembro exatamente o que foi, não sei se foi John Piper ou Hernandes, não lembro, eu li alguma coisa, não lembro se foi artigo ou livro mesmo, mas era um estudo na oração. E já tinha coisas diferentes. Quando eu fui ler o livro do Bibo, coisas diferentes. E agora, de novo, né? É muito legal a gente ver quão rica é essa oração. E muitas vezes a gente não para pensar em cada frasezinha, em cada significado. A Giovana disse até na própria etimologia da palavra santificada é separado. Exatamente.
Um tapa na cara, né? Pois é, pois é. E muitas vezes a gente ignora isso, né? E age como se fosse só mais uma coisinha, e como se nós não tivéssemos carregando a imagem de Deus, né? Imago Dei, né? Sim, aí teve isso também, né, que a Lohane falou, que além dessa questão de conservar o nome do Senhor Santo nas nossas atitudes, seja ações ou fala, também é um pedido para que outras pessoas creiam, né? Ele vai dizer para que os cristãos honrem com suas vidas e mais pessoas possam conhecer a Deus. Quando nós representamos, de fato, a Deus, a Cristo, nós somos pequenos Cristo, né? Nós somos cristãos, então pequenos Cristo. Nós podemos ser instrumentos de Deus para que outras pessoas possam conhecê-lo e fazer do nome dele santo também, né? Isso é bem legal. Aí o outro é: venham o teu reino, venha o teu reino. E aí Agostinho vai dizer: como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos, também é possível rejeitar o governo de Deus. Achei bem interessante isso aqui, que o exemplo que ele dá, né? Existem pessoas que até conhecem a palavra e às vezes, infelizmente, até pessoas que são ditas cristãs, que estão dentro da igreja, mas elas não têm esse entendimento de quem Deus é, rejeitam a, o governo do Senhor, né? E aí ele vai dizer que o reino pode vir de duas formas, pelo menos duas formas, né? Pela correção do Espírito Santo, que vai corrigir os nossos desejos, nossos ímpetos e as nossas paixões, né? E também pela palavra, que vai moldar os nossos pensamentos. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente por meio da palavra de Deus. Então, o reino pode vir dessa forma, né? E fazer com que as pessoas entendam quem Deus é, para que o reino dele seja espalhado mesmo aqui nessa terra, que nós possamos falar do nosso Deus, né? Contar a razão da nossa fé. Giovana vai dizer: assim como Timothy diz, Jesus não ensinou como orar à toa, ele nos deu um modelo ou exemplo perfeito e nenhuma palavra é em vão. Exatamente, exatamente. Foi o próprio Deus quem nos ensinou a orar, né? O Deus encarnado nos ensinou a orar. Então, existe muita riqueza ali, existe muita coisa, como a Giovana disse, que o Timothy fala, né? É um exemplo perfeito. Então, nós precisamos valorizar cada sentença ali, cada palavrinha com cuidado, para que isso possa trazer mais significado quando estivermos fazendo a oração. Alguém quer falar alguma coisa sobre venha o teu reino? Para que possamos alcançar o que prometeste, faz-nos amar. Você ia falar isso, era nessa casa? Ah, não, eu sabia. Os cachorros. Todo dia esse horário. A questão do pedido por senhorio, né? Que a gente fala muito hoje da questão do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, que a gente chama ele de Senhor, mas não submete a isso, né? A gente quer que o reino dele venha assim, porque a gente não aguenta isso, mas qual é o reino que a gente quer? O reino dele realmente é o reino da gente, né? Colocando no nome dele. Então, essa questão do senhorio dele e também da questão escatológica, né? Da gente realmente ansiar que se fim os dias, que a gente esteja na plenitude dos tempos, né? Esse anseio que muitas vezes a gente ignora, que a gente vai se acostumando a viver aqui. E a gente vê que os apóstolos já falavam muito, né? O reino está próximo, o fim dos tempos está próximo, eles ansiavam por isso, e a gente às vezes vai se acostumando, não, vai demorar, né? Vai demorar. Então, essas outras dimensões também, que são muito interessantes nesse pedido, né? Essa petição. É verdade. Como você disse, às vezes a gente esquece, a gente se acostuma muito a viver no Egito, né? E a gente esquece que aqui não é a nossa casa, não é o nosso lar. Então, quando a gente ora, venha ao teu reino, nós também estamos
desejando que o Senhor venha e restitua todas as coisas e nos transforme e nos leve com Ele. Que o Senhor possa realmente trazer esse desejo ao nosso coração, né? Enquanto oramos e em todos os dias da nossa vida. Seja feita a sua vontade. Eu separei aqui um trechinho que ele fala bem assim. Lutero é o mais intenso e franco em relação ao significado da terceira petição. Ele a parafraseia da seguinte forma: concede-nos graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, e para reconhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. Podemos ser recentemente, como é? Podemos ser recentes em fazer uma declaração assim ousada, reticentes, perdão. Podemos ser reticentes em fazer uma declaração assim ousada, mas agora conseguimos discernir a importância do chamamento inicial. A menos que estejamos profundamente certos de que Deus é o nosso Pai, jamais seremos capazes de dizer, seja feita a tua vontade. Achei bem legal isso aqui, que ele linka, né, com a paternidade de Deus. Nós iniciamos a oração falando Pai Nosso, nós estamos orando em nome de Jesus, mas também nós estamos dizendo que nós somos filhos dele. Então, como filhos, assim como Jesus lá, né, prestes a morrer, ele diz, olhe, passa de mim esse cálice, Pai, mas que a tua vontade prevaleça, que seja feita a tua vontade. Então, como filhos amados de Deus, como filhos que entenderam que tem um Pai poderoso, um Pai amoroso, um Pai soberano, um Pai que tem um domínio sobre todas as coisas, nós podemos orar dessa forma, né? Que a vontade dele seja feita, independente se isso vai para a gente, né? Na nossa percepção, vai doer ou não. É como a gente já falou algumas vezes, e acho que a gente falou especialmente no livro do Emílio, né? Que é ruim, mas é bom. É aquela coisa de é ruim, mas é bom. A gente pode achar que é ruim, mas Deus sabe exatamente o que nós precisamos, Ele sabe exatamente o que nós necessitamos, né? Então, nós podemos sim orar e nos submeter à vontade de Deus. Como a Lohane falou, né, em relação ao senhorio de Cristo, Ele é o nosso Senhor, e muitas vezes a gente não se submete. E se submeter ao senhorio de Cristo também implica que a gente confie, que a gente se submeta à vontade dele, mesmo, como eu disse, que às vezes não seja tão confortável, né? Mas faz parte. Alguém quer falar alguma coisa? Ele traz nessa parte também a questão de a gente, se a gente não consegue fazer essa oração, a gente não tem paz, porque a gente tem o desejo constante de controlar as coisas, de controlar as circunstâncias. Então, orar seja feita a tua vontade, é submeter a nossa vontade, nossos sentimentos, sem ficar amargurados ou desanimados. Né? E às vezes a gente não percebe esse desejo de controlar as coisas no pequeno, né? Uhum. A ansiedade, ela tem muito a ver com essa questão de controle, né? Entre tantos fatores que influenciam na questão da ansiedade, esse desejo de controle está muito relacionado aí. Que a gente fica se dispondo a querer controlar aquilo que a gente não tem poder para controlar, e aquilo que a gente tem o poder de controlar, a gente não quer, né? A gente quer passar a responsabilidade para outras pessoas, né? E eu fico pensando, né, que nem a questão dos atributos de Deus. Os comunicáveis a gente não quer desenvolver, mas os incomunicáveis a gente quer ter. Exatamente. A gente, essa questão do controle, né? É em coisas tão pequenas que a gente não percebe, né? De não querer que as coisas sejam dessa forma, que as coisas fossem de outro jeito, ao invés de se permitir ser trabalhado por Deus, né? Onde a gente está, claro, sempre orando por mudança, né? Orando para que Ele dê condições melhores, que Ele passe certas situações da gente. E Jesus mesmo orou por isso, né? Não estou dizendo a gente dizer que não, tudo tá ruim, mande mais, não é assim. Mas da questão do controle, né? E aí, às vezes, entrega, tá certo, é do Senhor, eu vou aceitar, mas aceita com a amargura, com a raiva, né?
uma assim, eu tô aceitando, mas eu não queria, né? Eu tô com raiva, eu tô insatisfeita, eu tô descontente, né? Que a gente estudou o livro de contentamento, falar sobre isso Uhum. também, né? Então, eu achei muito legal essa frase. Se a gente não consegue agora essa parte, a gente não tem paz, Sim. realmente, né? E é como a gente falou no encontro passado, né, que perdi o fio da meada, perdi o que eu ia falar, mas enfim, é isso aí mesmo. Ai, ai, se eu lembrar depois eu falo. Mas enfim, aí a próxima sentença é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu achei muito legal isso aqui que ele vem falando, né, que quando a gente ora isso, a gente não tá chegando com aquela coisa e dá para linkar bem com o que a Lohane falou, né? Quando a gente ora isso, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós não estamos chegando dizendo, olha, eu quero um salmão, né? Um salmão. Não quero sei lá, um caviar. Nem esse caviar é bom, mas enfim. Não é uma coisa super acima, né? É o necessário mesmo. Então, o pão, ele vai simbolizar justamente aqui, nas nossas petições, aquilo que realmente nós necessitamos. Não há uma arrogância, o que nós gostaríamos de ter, e como se a gente estivesse colocando Deus na parede, como muitas vezes fazemos, né? De achar que Deus tem a obrigação de nos dar, de nos conceder certas coisas, mas sabemos que não, né? Mas achei bem legal isso aqui. Então, quando a gente está pedindo o pão de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo aquilo que é necessário, né? É uma metáfora para as nossas necessidades. Nós estamos pedindo e nos submetendo à vontade dele, dizendo que, olha, o que o Senhor achar que eu realmente necessito, que o Senhor me dê hoje, né? Então, também implica essa questão dessa confiança no Senhor, em saber que Ele é quem sabe qual é o melhor para a gente, em saber que Ele é bom, que Ele é Pai e que aquilo que Ele prometeu, né, de suprir todas as nossas necessidades, assim Ele fará. Eu lembro muito aquele, aquele versículo, acho que é Mateus 6, que Jesus vai falar, né, sobre os lírios do campo, os pássaros, que o Senhor veste os lírios, o Senhor alimenta os, como é o nome? Os pássaros, mas não está falando de riquezas, né? Está falando sobre necessidades verdadeiras. E aí Jesus questiona: se Deus veste a erva do campo, se Deus alimenta os pássaros, ele não irá cuidar de vós, homens de pequena fé? E muitas vezes, né, a gente acha que o Senhor tem essa obrigação de nos dar, porque o texto também vai falar, né, que o que pedir em nome de Jesus, né, o Pai o dará. Só que o contexto é um contexto de necessidade, não é um contexto de esbanjar, né? Então, dá para fazer um paralelo com isso aqui, é o pão de cada dia, é o necessário, é aquilo que nós realmente precisamos. Isso quer dizer que a gente não pode pedir algo a mais? Não, nós podemos, só que entendendo que Deus vai dar o que realmente lhe convier, aquilo que nós realmente precisamos, aquilo que for da vontade dele. Giovanna disse literalmente: buscai o reino e as demais coisas serão acrescentadas, assim como o povo no deserto. Exatamente, o povo no deserto estava ali recebendo alimento, as roupas não se gastavam. Eu acho fantástico o relato ali, né? De que as roupas dele, o Senhor provia alimento, as roupas deles eram intactas, assim, passaram não sei quantos anos ali no deserto, no frio, no calor, e ali as roupas intactas, o Senhor cuidou. No frio, o Senhor mandava aquecer, no calor, o Senhor esfriava, então Deus cuidava no mínimo detalhe, mas só sabiam murmurar e queria era as coisas do Egito, né? Sendo que as coisas do Egito vinham com escravidão e eles estavam livres ali e tendo tudo o que necessitavam, né? Exatamente, cebola escravidão.
Até porque Ele é a nossa maior necessidade. Exatamente. Ele é tudo que nós precisamos, né? E com Ele conhece nosso coração, conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e nós podemos certamente confiar nele e naquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos dá. Alguém quer falar alguma coisa? Nessa parte, ele também fala da questão social, né? Uma advertência contra quem pratica a injustiça. Eu achei interessante abordar isso. Eu acho que ele fala que é Lutero, né? Que trata dessa questão. Que, às vezes, assim, a gente tem que levar em consideração aquilo na oração que a gente está falando para realmente pôr em prática, né? Como essa questão seja feita à tua vontade. Não adianta eu dizer isso, mas eu viver como se eu não Sim. quisesse que a vontade de Deus seja feita. E a questão do pão nosso de cada dia, né? Mais uma vez, é uma petição no plural. Eu não estou pedindo apenas pelo meu pão, mas estou pedindo pelo pão Sim. comum. E a questão do pão nosso, né? A necessidade, né? Que seja dada a cada um. E às vezes a gente sabe que é através de nós que esse pão chega em outras pessoas. É. E é uma hipocrisia, né? A gente pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje, só que a gente não faz nada para aqueles que não têm pão, né? A gente, não, Senhor, proveja um meio aí para fulano que passou aqui agora e eu não ofereci nada, não dei nada. Pode falar. Não, falar mais não. A Giovana falou, assim como Paulo diz em Filipenses, aprendi a passar necessidade e a ter fartura, mas posso todas as coisas naquele que fortalece. Jesus é literalmente o pão da vida. Sim, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos cuida, é Ele quem supre as nossas necessidades, né? E é pura graça, porque por merecimento, se fosse por merecimento, meu Deus do céu, a gente estava até hoje lá no Egito, sendo escravo. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Aqui eles vão falar, e acredito que a gente já pense a respeito disso, né, sobre o relacionamento tanto vertical, nós e Deus, quanto o relacionamento horizontal, né, nós e as pessoas ao nosso redor. E eu acho isso aqui tão, sei lá, central, né? Porque quando a gente vai pensar no Evangelho, o que está ali no centro é a cruz de Cristo, é a morte, é a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, né? É por isso que nós podemos contar as boas novas. As ruins novas é que nós pecamos e que fomos destituídos da glória de Deus. E as boas novas é que Deus proveu uma forma de nos livrar de nós mesmos, da nossa maldade, da escravidão do pecado, enviando seu Filho, que é Deus e se fez carne, habitou entre nós, cumpriu toda a lei, fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer e morreu como sacrifício vivo para nos salvar, para nos dar nova vida, né? Então, é por causa de Cristo, é tudo por causa de Cristo. Então, o perdão está ali junto com isso, né? Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados e nós temos o nosso coração de pedra substituído por um coração novo, um coração de carne. Então, como é que Deus, que é perfeito, pode nos perdoar de tantos males, de tantas maldades e continuar nos perdoando, né? E nós nos damos o direito de não perdoar uma pessoa que pisou no nosso pé, né? Nós vivemos como se nós pudéssemos viver com ressentimento, se nós pudéssemos realmente se nós tivéssemos esse direito de guardar mágoa, de guardar rancor, raiva em nosso coração. E a gente falou sobre isso quinta, se eu não me engano, em relação ao mandamento de... não, acho que é hoje que eu... Ou foi quinta? O mandamento de não matar, né? Que Jesus vai e potencializa aquilo. Ele vai dizer, olha, não é só não matar, mas se você se irar contra o seu irmão, se você guardar rancor em seu coração, você está descumprindo esse mandamento.
né? Então, Deus nos perdoou, então, porque fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Então, nessa oração, nós estamos tanto pedindo perdão a Deus, como nos comprometendo de que nós iremos perdoar as pessoas ao nosso redor e de que uma coisa meio que depende da outra, né? É porque, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, já pressupõe que, porque nós fomos transformados por Cristo, o perdão faz parte da nossa vida, nós perdoamos, né? E aí ele vai dizer aqui, se conservarmos sentimento de ódio no coração, se planejamos vingança e consideramos qualquer ocasião para causar dano, e mesmo se não tentamos fazer as pazes com nossos inimigos, nem por toda sorte de bom auxílio fazer jus, a que nos tenham em boa conta e a receber sua aprovação, por meio dessa oração, estamos rogando a Deus que não perdoe os nossos pecados. Veja como as coisas estão bem ligadas. Se a gente ora o Pai Nosso e a gente não perdoa o nosso irmão, a gente está dizendo, olha, Senhor, então, assim como eu não perdoo o meu irmão, também não me perdoe, né? Então, é bem, sim, é levar as últimas consequências, né? Quando existe uma responsabilidade na oração também. Nós precisamos entender o que nós oramos, porque aqui nós estamos orando, caso nós guardemos ódio no nosso coração, nós estamos dizendo, Senhor, então, não me perdoe, né? E que o Senhor tenha misericórdia da gente, porque sabemos que não é fácil, que existem pessoas difíceis, assim como nós somos para outras pessoas, mas o Senhor nos concede graça. E é muito isso da gente ter no coração de que nós somos perdoados, de que nós pecamos contra Deus, nós continuamos, né, ferindo a santidade de Deus, mesmo sendo remidos, nós ainda temos essa inclinação para fazer aquilo que é mal, então nós precisamos do perdão do Senhor e nós precisamos entender que nós fomos perdoados para perdoar também. Fala, Alô? Essa busca pelo perdão de Deus é também um caminho de arrependimento, né? Porque muitas vezes a gente está buscando por um perdão sem ter o arrependimento. Sim. A gente às vezes está com uma culpa, às vezes está com uma vergonha, mas não trilha esse caminho de arrependimento. Tem uma frase aqui, né? Ele fala que essa petição envolve um autoexame e uma autoconfrontação, né? Através da palavra. Uhum. Ele fala, se considerarmos a confissão e arrependimento insuportavelmente traumáticos ou humilhantes, isso é sinal de que nosso coração não está ajustado com Deus e não pode extrair confiança do seu evangelho, né? Porque as boas novas, ela vem através do clamor por arrependimento, né? Assim que João Batista começa a pregação, e o próprio Cristo também, né? Arrependam-se porque o reino está próximo. Então, esse como ele falou no encontro passado, né, num dos capítulos que o pessoal faz orações que não tem arrependimento, né, não tem confissão, né? Sim. Então vai deixando essa questão de lado porque o arrependimento é humilhante. Você deve buscar tipo algo como uma paz de auto perdão, mas não arrependimento, né, que é completamente o oposto do que a Bíblia diz. É vero. Alguém quer falar mais alguma coisa? Caramba, já vai dar 6 horas. Meu Deus. Não dá para fazer esse livro com 4 encontros, não, gente. É muita coisa, muita coisa. Hoje, e olha que hoje. E olha que hoje eu ainda tentei, assim, separar algumas partes de cada coisa, né? Mas já são 6 horas. E tem muita coisa, né? Tem muita riqueza de detalhes e muita coisa para a gente, assim, retirar e aprender. É como você disse no passado, é um livro para a gente ler e reler sempre, né? Inclusive, preciso do meu escrito, do meu impresso. Sim, e ele é um livro assim que você pode... Tipo aqui, né? A cabeça da professora de escola bíblica já está pensando aqui, né? Cada capítulo é para uma aula. Sim. De uma aula, mais de uma
uma hora. Aham. Olha, hoje eu já separei até para fazer um vídeo só do capítulo 9, As Pedras de Toque da Oração. Sim. Caramba, esse capítulo é muito, muito maravilhoso. Esse 8 e o 9, né? Quando eu comecei a ler, eu fiz, poxa, ele já falou disso antes. Vai Sim, ficar mas ele... repetitivo, mas não é repetitivo. Uhum, O 9 eu fiz ele estar falando de um monte de coisa que ele já falou, de sim. potência, de humildade, Na, da na força, verdade, mas ele não vem é trazer repetitivo. tudo, porém com uma riqueza maior de detalhes, né? Eu achei muito maravilha. Muito bom. E eu queria ir para as obras originais. Vocês tiveram essa vontade de ver o que é que Lutero, Agostinho e Calvino falaram? Porque tem muita coisa que ele tira aqui. Deve ser só assim, um pouco, né? Ou melhor, o resumo do resumo. Eu tenho as Vamos. institutas, só que ainda não tive coragem de ler, porque eu tenho um e-book. Mas eu quero ler. Quero ler. Sim, aí vamos só. Ele vem falar do livrar-nos do mal, né? Não nos deixe cair em tentação. Primeiro, Ah, pulei. tá falando. Não Não nos nos deixe cair em deixe. tentação. Aí ele pergunta, né? Por que não orar? Por que não orar para não ser tentado? Faria mais lógica, né? Porque a gente vai orar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Não é melhor orar, olha, que tentação nenhuma chegue na minha tenda, né? Porque aí seria mais fácil, a gente não ia pecar. Só que não tem como, né? Nós vivemos em um mundo caído e que o nosso, dentro de nós mesmos, não é nem algo só externo, né? Ele até vai falar aqui sobre a questão do mal externo e do mal interno. Não tem como a gente não ser tentado, né? Mas nós temos que pedir ao Senhor para nos fortalecer em nossas tentações. O próprio Cristo foi tentado, né? Quem somos nós para não sermos tentados? Mas aí ele vem falar, associar também a tentação a dificuldades também, né? Ele traz o exemplo que a própria Bíblia dá do ouro sendo refinado no fogo, né? O ouro é refinado para retirar as impurezas, para ser limpo, e isso acontece no ardor da fornalha, em graus altíssimos, né? Então, nós passamos por isso no momento que nós somos tentados, e nós oramos para que nós não cedamos a esse pecado, que nós não caiamos realmente em tentação, para que nós mantenhamos a nossa mente cativa à palavra de Deus, à vontade de Deus, que é o nosso Pai, né? E que nós declaramos amá-lo, e nas nossas obras nós devemos demonstrar esse amor através da obediência. Aí ele vai falar o que Calvino relaciona duas categorias de tentação, né? Que é a da direita e a da esquerda. Da direita vem riquezas, poder e honras, tentando-nos com o pecado de pensar que não precisamos de Deus. Da direita vem pobreza, desgraça, desprezos e aflições, tentando-nos a nos desesperarmos, perdermos toda a esperança e nos distanciarmos com raiva de Deus. Tanto a prosperidade quanto a adversidade, portanto, são testes dolorosos, e cada uma delas traz o respectivo conjunto de tentações que nos afastam da confiança em Deus e nos levam em direção a centrar a vida no próprio eu e em nossos desejos ilegítimos por outras coisas. Sempre entra a questão do eu, né? Sempre tem a idolatria associada. Isso foi desde o primeiro pecado, né? Então, na verdade, todos os outros pecados estão relacionados com a idolatria do eu, com o egocentrismo, por acharmos que podemos ser como Deus, por acharmos que nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas, que nós somos autossuficientes, que nós podemos tomar as nossas decisões, né? Então, está sempre relacionado a isso. Então, a nossa oração é para que, apesar das tentações, nós possamos manter os nossos olhos fitos em Cristo,
que nos deu o exemplo, né, de obediência ao Pai, que usou da palavra, né, para não cair em tentação, para rebater as tentações que vieram. A Giovana disse, em Tiago capítulo 1, diz, tende grande gozo quando fores tentados, pois a tentação produz em vós a perseverança. Exatamente. Nós somos tentados e nós vamos, à medida que nós dizemos não, nós vamos meio que subindo um degrau, né, na vida cristã. Nós passamos de uma fase para outra, que nem um videogame. Então, apesar de que, assim, vai passando de fase, as dificuldades aumentam e a gente vai passando, aí depois cai, depois volta de novo, faz parte da nossa vida, mas se nos mantivermos firmes no Senhor, nós podemos continuar e assim, sermos realmente como Tiago 1 diz, né? Vamos ser perseverantes, vamos continuar e a perseverança vai produzir esperança e assim vai. Lô, quer falar alguma coisa? Januse? É teste de fé mesmo, exatamente. A gente pode ir, tá livrando do mal. Tá. E aí eu meio que já falei, né, sobre um ponto aqui principal que eu coloquei aqui, é que esse livra-nos do mal vai entrando, já está se referindo a um mal fora de nós, né? O livra-nos das tentações se referia, né, segundo Calvino, se eu não me engano, ele vai falar que o sexto, ele vai falar sobre o mal dentro de nós, que está intrínseco ao homem caído, né? E agora, livra-nos do mal já se referia ao fora, né? À ação do maligno, às tentações que vêm de fora mesmo, que vêm da maldade, que vêm do diabo mesmo, que a gente sabe que não é tudo culpa do diabo, né? Mas também não é nada culpa dele. Não sei se fez sentido o nada culpa dele, mas... Eu entendi, mas ficou meio ruim. ficou ruim, ficou ruim. Mas nós não podemos achar, o que eu queria dizer, né, que nós não podemos achar que, tipo, é tudo culpa do diabo, mas também não podemos achar que é tudo culpa nossa ou que ele não tem influência nisso, né? Porque desde o Éden, né, ele é o tentador. Então, lá no Éden, quem pecou foi Eva e Adão, mas eles foram tentados, né? Eles foram instigados a pecar. Então, nós agora, como somos descendência deles, existe um mal em nossos corações, existe uma inclinação a fazer aquilo que é mal, a desobedecer a Deus. Então, existe intrínseco em nós essa inclinação, mas também existe a ação do maligno, né? Então, nós precisamos orar para... Aí sim, veja como muda, né? Nós pedimos para nos livrar das tentações, e aqui eles sugerem que se refira às tentações internas, às lutas, às nossas lutas com as coisas da vida, né? Com as tribulações e também com as nossas inclinações, nossos desejos, nossas paixões, a nossa idolatria, mas do mal, do maligno, nós pedimos que ele nos livre, né? Já é um tipo diferente de oração, né? Então, achei bem interessante isso aqui. Tu quer falar, Lu? E, gente, ainda falta um bocadinho de coisa. Meu Senhor, estamos no capítulo 8 ainda. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Eu achei muito bonito aqui como ele vai falar que depois da gente entender tudo isso, da gente orar ao Pai, da gente levar a Ele as nossas petições. Ah, lembrei o que eu ia falar naquela hora. Era que a gente tinha falado sobre a honestidade. Olha, do nada a pessoa os fios desencapados na mente. Que a gente precisa ter sinceridade na oração, né? Não é fingir, não, tá tudo bem. Não, a gente pode orar ao Senhor e dizer, Senhor, tá doendo, porém eu confio na tua vontade, eu confio que o Senhor sabe que é melhor. Mas voltando. Então, depois de tudo isso, nós podemos descansar,
ele vai dizer, nosso coração pode repousar tranquilamente na certeza de que nada pode roubar a glória de nosso amoroso Pai Celestial. Nós oramos e nós recebemos, a gente já viu isso aqui também, né? Que é uma recompensa. Nós recebemos a paz que excede todo entendimento no momento que nós oramos. Ele vai falar isso no capítulo 9 também. Então, isso é maravilhoso, né? A gente entender que existem frutos da oração. Depois de descer as nossas necessidades, problemas e limitações, retornamos à verdade da plena suficiência divina. Exatamente, nós estamos assim no mar e largados assim, boiando e confiando no Senhor e pedindo para que o Senhor realmente nos guie, né? Nós podemos descansar na vontade dele, no cuidado dele, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Querem falar alguma coisa? No finalzinho do capítulo, ele vai falar que a gente já falou, né? Eu evitei falar do nós, desde o início, Pai Nosso, né? Porque no final ele vem falar só sobre isso, de que o Pai é nosso, né? O pão é nosso, as tentações são nossas, né? Como é que fala? O livramento do mal é para nós, né? Então é tudo, é uma oração, não é algo unicamente privativo, né? Existe esse senso de comunidade. E aí ele vem nos instigar também a valorizar a oração em comunidade. Muitas vezes a gente fica só entra no seu quarto, fecha a porta, que tem um papel, tem o seu papel, tem o seu lugar, mas nós precisamos entender que nós somos parte de um corpo, né? E é tão maravilhoso, ele vai falar também sobre a questão de que nós ouvimos a oração uns dos outros, e isso vai nos ensinando, nós vamos entendendo coisas que são reveladas, né? Então, é muito, muito maravilhoso a gente ter esse senso, né? É preciso uma comunidade para conhecer um indivíduo. Eu achei Nossa. fantástico essa parte, né? Porque é tão óbvio, mas a gente não pensa nisso sobre Jesus, né? Que a gente fica querendo conhecer só tete a tete, só mano a mano, né? Mas é preciso de uma comunidade, né? É preciso do corpo dele para que a gente conheça ele melhor. Sim. Isso do corpo dos que vivem e dos que já morreram, né? A gente está aqui lendo Tim Keller, que está vivo, mas a gente está lendo Agostinho, Lutero, Calvino e tantos outros que deixaram a sua herança, né? Exatamente. Que bênção, né? Poder saber que nós fazemos parte de um corpo tão, tão vasto, com funções diferentes. Eu acho, assim, é porque é Deus, né? Ele é muito sábio, mas as metáforas que são usadas na Bíblia para se referir ao funcionamento de Cristo com nós, igreja, né? Então, acho fantástico o uso do corpo mesmo, de que cabeça é Cristo e nós somos membros, cada um com sua função, cada um do seu tamanho, cada um com sua forma, mas codependentes interdependentes um do outro, né? Se eu machuco o dedinho mindinho do pé, o corpo inteiro sente. Então, nós precisamos recuperar, que muitas vezes a gente perdeu, principalmente com o desenvolvimento, né, como é que diz? Da internet, com esse desenvolvimento da tecnologia, essa palavra, nós perdemos muito essa valorização do corpo, né, de estar junto, de abraçar, de orar junto, de um pegar na mão do outro e ajudar. Então, nós precisamos realmente recuperar esse senso de igreja, de corpo, de comunidade. Isso é maravilhoso, que o Senhor nos ajude. Gente, são 6:12. Vamos ter que dar uma aceleradinha no capítulo 9 e no capítulo 10. Vocês querem falar mais alguma coisa do capítulo 8? Ó, no capítulo 9, ele vai fazer tipo um resumão, só que é um resumão que fala coisas novas, né? Como a gente já falou. Então, ele vem chamar
isso aqui de pedras de toque da oração. Eu fui até pesquisar o que era pedras de toque, não sei o que vocês, se vocês fizeram isso, porque ele fala aqui, né, o que é, mas eu queria ver como era. Ele vai dizer assim, ó, chamarei os resultados de pedras de toque, os resultados sobre o que pode ser extraído desses ensinos, né, desses homens de Deus, e ele vai dizer, chamarei os resultados de pedras de toque. Essa expressão designa um pequeno fragmento de rocha contendo sílica que se esfrega contra um pedaço de ouro ou prata para testar seu grau de pureza ou autenticidade. Então, ele vai dividir essas pedras de toque em 4 partes, sendo que cada parte tem 3 partes, né? No caso, são 12 pedras. E a primeira é o que é a oração. Achei bonitinho que no final ele faz um esquemazinho, né? Tipo, um resumo para a gente imprimir e pregar na parede. É tipo isso. Então, ele vai responder a pergunta sobre o que é a oração. E aí ele traz 3 porquês, né? O primeiro é que é um trabalho, dever e disciplina. Inclusive, a gente já falou sobre isso, né? Nós precisamos tratar a oração como uma disciplina mesmo. E fazer de forma regular, com consistência, com perseverança. Ele vai dizer também que a oração é uma resposta à palavra de Deus, é uma conversa com Deus, e pode existir de 2 formas. Achei bem legal ele falar isso, né? Que ela pode ser subjetiva, que é a gente sentar aqui e ficar esperando Deus falar a nossa mente, ao nosso coração, sem nenhuma interferência, né? Ficar aqui esperando, e muitas vezes o que vem na nossa mente são nossos pensamentos, que são maus, que são enganosos, né? Que vem do nosso coração corrupto e enganoso. E é algo muito subjetivo. E também a outra forma, que é a mais recomendada, né, a que nós vemos na palavra, que é através da própria palavra, através das escrituras, que o Senhor fala aos nossos corações por meio da palavra. E a gente já viu até que a oração, ela deve ser baseada na meditação da palavra, né? Então, essa é a segunda forma, né? Uma resposta à palavra. E 3, é uma interação equilibrada de adoração, confissão, agradecimento e súplica. A gente também já falou isso, inclusive na própria oração do Pai Nosso, eles destacam que isso existe, né? Existem esses tipos de oração, e que eles vão falar aqui que nenhuma é mais importante que a outra, né? Elas precisam realmente andar juntas, é um combozinho aqui mesmo. Precisa existir confissão de pecado, precisa existir ação de graça, precisa existir a súplica, existe lugar para a gente levar a Deus as nossas orações, as nossas petições, né? E também a adoração a Deus, que muitas vezes nós esquecemos. Nós dizemos aleluia, glória a Deus, e achamos que estamos adorando a Deus, né? Mas a nossa oração muitas vezes é vazia de adoração. Então, ele vem falar sobre esse equilíbrio na oração. E alguém vai falar alguma coisa? Eu tô meio que correndo, né? Mas eu acho que dá para passar, assim, nesse capítulo, já que ele é bem que Ele é resumão, né? Isso, uma síntese, né, do que a gente viu até agora. Sim. Aí, depois ele vai dizer o que a oração requer. E ele vai trazer 3 pontos também. A graça, que deve ser feita em nome de Jesus, baseada no Evangelho. O 2 é o temor, né? A gente já falou também sobre a questão da reverência. A gente já viu o que é realmente ser uma reverência, né? O que é realmente uma reverência. A Lohane deu o exemplo do mar, né? Que a gente olha, é enorme, assombroso, mas a gente não foge dele, a gente vai lá, a gente é gostoso, é bom tomar banho de mar, né? Apesar de que existe aquele temor reverente. 3, impotência. Orar é aceitar a fragilidade e a dependência. Nós não somos autossuficientes. Nós, na oração, nós precisamos ir com humildade, entendendo que nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos do nosso Deus. Nós não somos, é o exemplo que, como é o nome? Que Paulo dá em relação ao corpo, mas também serve em relação ao cabeça, né? Que ninguém vê aí uma mão caminhando sozinha.
né? Existe uma codependência e todos, nós somos interdependentes, membros uns dos outros, famílias Adams, eu lembro sempre disso. Nós somos interdependentes, mas nós somos dependentes apenas do Senhor, né? Então, quando a gente ora, a gente está reconhecendo a nossa impotência, a nossa necessidade do Senhor. A outra pedra, ele vai dizer o que a oração nos proporciona. Primeiro, perspectiva, ela vai reorientar a nossa visão para Deus, né? E ele vai trazer o exemplo, achei bem legal, do Salmo 73, né? Que tá ali o homem cheio de ressentimento, mas aí ele diz, entrei no santuário do Senhor. E aqui é uma figura para a oração, né? E ele discerniu, ele percebeu que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que ele faz e ele sabe como agir com os injustos, né? Com os ímpios. Então, nós podemos descansar, não porque esperamos vingança, mas porque Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas. Quer falar, né, Lô? Não, eu gostei dessa frase, que ele fala que a oração nos dá uma sacudidela. Sim. O exemplo do Salmo 73 tem uma música de Gerson Borges que é muito boa também, assim, para a gente, né? Eu gosto muito das músicas para a gente interiorizar mais o Sim. Salmo, Uhum. né? E depois eu mando até no grupo, Mande. porque eu não entendia muito esse Salmo até ouvir essa música. Faz um tempo já, assim, mas depois eu vi alguns estudos sobre esse Salmo, mas ajudou bastante, né? Porque realmente, né, quando ele entra na presença de Deus, é que a perspectiva muda, né? Ele Sim, percebe realmente o que tem valor, né? sim. E é legal a gente ver que existe isso na Bíblia, né? Como assim uma oração desse jeito, pedindo vingança, pedindo que Deus faça isso, aquilo, outro. Mas a gente também vê como existe esse espaço na oração para a sinceridade do nosso coração, para o que a gente está sentindo, a gente vive isso aqui, né? E na mesma oração, a gente pode ser redirecionado, ser acalmado pelo Senhor e dizer: olha, queridinha, baixa sua bolinha, que não é bem assim, né? Eu sou Deus, eu cuido de tudo. Você não é Deus, sou eu. Faz o que Deus fez com Jó, que a gente até comentou na quinta-feira, né? Onde você estava, querida? Onde era que você estava quando eu estava criando as coisas? Então, isso realmente muda a nossa perspectiva. A segunda coisa que a oração nos proporciona é força. E aí ele cita uma frase não sei o que, do Packer, que é: a oração é uma fonte de energia. A gente tem que carregar, a gente nós somos elétricos, precisa de um tempo ali para carregar, tem uma bateria ali que precisa ser recarregada, né? Então ele vai dizer que a vigilância e a confiança são benefícios da oração. Ele vai dizer que, eu sublinho aqui, ó, assim como um alimento, a oração traz consigo uma sensação renovada de força e saúde. A vida de todo organismo nada mais é que a vitória contínua de uma energia superior e constantemente alimentada sobre forças inferiores e mais elementares. A oração é a assimilação da força moral de um Deus santo. Devemos trabalhar por essa vida. Para alimentar a alma, temos de labutar em oração. A oração é uma apropriação intensa de poder, do poder divino. É, portanto, criativa. A Lohane botou aqui: a oração é a maneira pela qual todas as coisas que acreditamos e que Cristo conquistou para nós tornam-se de fato nossa força. Sensacional. E é isso, né? É na oração que nós nos unimos com Deus. Ele bota aqui, né, que a oração é uma união, é a união espiritual com Deus. Então nós recebemos força da fonte de todas as forças, né? Do Deus que é poderoso, é justo, é bom e é soberano sobre todas as coisas. E 3 é a realidade espiritual. A oração busca trazer ao coração a percepção da presença de Deus. E aí ele vai citar a frase do Edmund Clowney, que diz:
Deus não é apenas fala, ele está presente. Deus não apenas fala, ele está presente. A oração é algo saturado de consciência, com frequência uma consciência repleta de reverência da presença de Deus. Pela oração, ele vai completa, né? Pela oração, nosso conhecimento, um tanto abstrato de Deus, se torna real para nós, do ponto de vista existencial. Não apenas cremos na glória de Deus, sentimos a grandiosidade dela. Não apenas cremos no amor de Deus, sentimos nosso coração inundado desse amor. Gente, não tem como explicar, né? Não tem como explicar como realmente quando a gente se coloca ali em oração, na presença do Senhor, nós sentimos que Ele é Deus, de que Ele fala aos nossos corações, de que Ele redireciona as nossas vidas, de que Ele nos transforma por meio da oração. Então, a nossa realidade espiritual, ela é mudada, né? A nossa percepção acerca de Deus, ela é mudada. Por isso que as pessoas não entendem, né? Porque é algo transcendente. Então, não é algo que a gente vai, tipo assim, ler umas palavras num livro e pronto. Não, existe o mover de Deus em nosso coração. E a oração nos proporciona isso. Separei algumas coisas também, mas tá bom aqui. Vamos pro próximo. Vocês querem falar alguma coisa? Aí ele vai falar para onde a oração nos leva, né? Primeiro, ao autoconhecimento. Ele vai dizer que orar requer e gera sinceridade e autoconhecimento. É o que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que nós precisamos ir ao Senhor de forma sincera. Então, a oração, quanto mais a gente ora, mais sinceros nós somos com Deus. Nós sabemos que Ele conhece, não adianta a gente esconder. Mas quando a gente se derrama na presença dEle, quando a gente vai com sinceridade a Ele falar sobre as nossas dores, sobre os nossos pecados, sobre as nossas tentações, isso nos faz também conhecer o nosso próprio coração um pouquinho mais, né? E nós precisamos ir a Ele nesse sentido. A outra coisa é confiança. A oração exaure nosso auto-engano. Exatamente. Isso é sensacional, né? Como quando a gente vai em oração, quanto mais a gente vai, na verdade, né? Quanto mais a gente vai em oração, a gente para de querer se enganar. A gente para de querer fingir que Deus não está vendo, fingir que Deus não conhece nosso coração. Então, nossa, gente, esse capítulo é muito massa. Confiança. A oração requer e gera confiança serena e firme esperança. Veja que tudo isso aqui tanto requer como gera, né? O autoconhecimento, a gente vai a Deus com sinceridade, então requer uma sinceridade, mas também gera. Então, quanto mais a gente vai, mais a gente tem. A confiança é a mesma coisa. A oração requer confiança serena e firme esperança, mas também ela gera confiança serena e firme esperança. E, por fim, tem a rendição. A oração requer e gera a entrega de vida toda em amor a Deus. Nós estamos realmente obedecendo o primeiro mandamento, né, de que é amar a Ele com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que nós somos, com todo o nosso ser. Então, nós estamos ali rendidos ao Senhor, dizendo, Senhor, de novo, estou lá no mar deitado, eis-me aqui, me leva para onde o Senhor quiser, eu confio no Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, estamos rendidos. Lembrei até uma música de Diante do Trono. Quer falar, Lu? Alguém quer falar? Qual é a música Diante do Trono? Vou procurar. Rendido estou. Não, é Aline Barros. Aline Barros. Aline Barros. Nessa parte da rendição, né, ele fala que a pureza de coração é desejar uma coisa só. Eu achei isso muito interessante, porque ele fala que não é que a gente esteja decidido, né? Mas significa, assim, entre decisões da vida, mas que a gente decidiu de que Deus é Deus. E que qualquer outra preocupação que concorra com isso, a gente vai conseguir discernir. Deus é Deus, né? Então, é isso, né? Para as decisões da vida, Deus é Deus. E não tem nada que possa competir com isso. Aí a gente já pode acabar aqui, né? Porque que top. Mas vamos rapidinho para o capítulo 10. Eu vou precisar ir, porque eu vou para a igreja ainda. Tá bom. Viu?
Mas depois eu vou assistir o restinho. Tá certo. Cheiro. Tchau, vocês, gente. Tchau. Tá, gente, então, ó, vamos passar no capítulo 10. Ele vai dizer que a oração como conversa, meditando em sua palavra. Ele diz, quando oramos com confiança, a oração se torna uma conversa. Nós já falamos sobre isso de outras vezes, ele vai falar também sobre isso em outros capítulos, e ele começa dizendo que a porta de entrada, um dos títulos é que a porta de entrada para a oração é a meditação. E ele cita lá o exemplo do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, né? E nela medita dia e noite. Mas os ímpios não são assim. Então faz um paralelo do justo com o ímpio e vai mostrando que essa porta de entrada para a oração precisa ser a meditação na palavra. E ele vem trazer como, para que nós possamos meditar na palavra, nós precisamos interpretar aquilo que nós vamos meditar. Por quê? Porque se não há anterior uma interpretação, ou se a gente vai meditar em um texto que a gente nunca ouviu falar, que a gente não entende o real significado daquilo, nós vamos ser levados a acreditar naquilo que o nosso coração vai nos ensinar, né? Então, ele vai falar que, ele cita, né, Eugene Peterson, que vai dizer que os salmos são um livro de oração, né? O salmo é um livro de oração, então, só que o primeiro salmo, que é esse que eu falei agora, né? Ele não é uma oração. E como os salmos são orações que foram editadas assim em ordem, não está exatamente na ordem que foi escrita, né? Não foi à toa que o Salmo 1 foi colocado como o primeiro salmo. Por quê? Porque a porta de entrada para a oração é a meditação. E o Salmo 1 é um salmo sobre meditação, é uma meditação sobre a meditação, né? Então, nós temos esse exemplo aqui que ele dá. Deixa eu ver o que você falou. Ele diz que não tem como meditar naquilo que você não estudou e nos exorta a exercer a exegese. Exatamente. Então, é necessário a gente interpretar primeiro, né? Então, ele vai dizer que se orarmos sem meditar, nossa oração se torna comunhão com Deus. Nossa oração vai ser uma comunhão com Deus, pobre e distante, né? Então, vai ser algo superficial. Por quê? Porque a gente não entende exatamente o que o Senhor está querendo dizer, o que o Senhor fala em sua palavra, né? E aí, ele vai fazer tipo uma exposição do Salmo 1. Ele vai dizer que, de acordo com o Salmo 1, a meditação promete, primeiro, estabilidade. A pessoa que medita, né, é como uma árvore enraizada, é como árvore junto a ribeiros. Ela, primeiro, é enraizada, então ela tem raízes profundas, e se o vento passar, ele não vai derrubar essa árvore, né? Então está ali fincada. E também está próxima à corrente de águas, não precisa especificamente da chuva. A chuva pode parar por um tempo, mas por estar perto de correntes de água, aquele solo continua ali, ó, úmido, fornecendo o necessário para que aquela árvore se desenvolva e dê frutos, né? Então, existe essa estabilidade no homem que ora. E a palha, que é o contraponto, né, do injusto, que é aquele que não medita na palavra de Deus dia e noite, não, ela passou o vento, já foi, né? Não é como a árvore ali enraizada. E outra, a árvore está sempre verde. Ele vai frisar isso, né? A árvore está sempre verde porque ela está junto a ribeiros de água, mas não quer dizer que ela seja imune ao sofrimento dessa vida, né? Ali da terra. Não significa que ela não sofra com a seca. Ela sofre, mas ela permanece firme, porque ali os rios, né, que estão ao seu redor, elas vão fornecer o que é necessário para a sua sobrevivência, pelo menos. Então, acho bem interessante isso aqui, que ele faz também
Não diz que vai ser só coisa boa. Vai ter luta, vai ter dificuldade também, mas se ficarmos firmes em Cristo, nós conseguiremos. E aí a gente lembra também do que Jesus diz lá em João 15, acho que é 15, quando ele fala que eu sou a videira, permaneçam em mim, né? Continuem em mim. Pode falar, Gia. Eu ia falar que a gente lembra também da parábola dos dois alicerces que Jesus diz, né, sobre a casa na areia e a casa Sim. na rocha, e que essa parte aqui, o modo de evitar ser palha em vez de árvore é por meio da meditação da palavra de Deus. Eu achei isso muito forte. Sim. Quando eu li essa parte aqui, eu já estava aos prantos, assim, chorando já. Exatamente. E aí entra a questão, né? Será que nós temos sido palha ao invés de árvore? Né? Como tem sido a nossa meditação na palavra? Será que nós realmente somos esse homem que o Salmo 1 diz, né? Que medita na palavra de dia e de noite? Ah, Evelyn, isso quer dizer que eu preciso estar lendo a Bíblia o dia inteiro? Não. Mas quer dizer que aí entra também a questão da meditação, da memorização da palavra de Deus, né? Por quê? Porque estou ali no trabalho, lembro de uma palavra, medito. Aquilo que eu estudei no meu devocional, ou hoje de manhã, ou no dia anterior à noite, né? Eu vou trazer à mente, eu vou meditar, vou ruminar mesmo. Eu falo para os meus alunos, né, como acontece com os animais que são ruminantes, né? Então, eles comem, a comida chega até o intestino, até o estômago, a comida volta para a boca e eles engolem de novo. Então, eles estão ruminando, estão processando, come, volta, vai de novo. É isso que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, né? É ruminar a palavra de Deus. Então, esse salmo vai nos mostrar que nós com a meditação nós seremos estáveis. A outra coisa é a solidez. As pessoas que não meditam na palavra de Deus dia e noite, elas têm suas convicções muito fajutas, muito pobres, porque muitas vezes Paulo vai dizer, né, que para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Por que aqui pessoas são levadas tão facilmente por qualquer vento de doutrina? Porque não meditam na palavra de dia e de noite. É como a palha que o vento vem e leva. Então, o homem que medita na palavra dia e noite, ele é sólido, ele é consistente, é coerente, tem convicções profundas, vai resistir à pressão. A árvore cresce, né? Dá frutos, que é o próximo tópico, né? E a palha não. Então, tem a solidez aí. Alguém quer falar alguma coisa? O próximo é dar frutos. E aí ele faz um paralelo com Gálatas 5, né? Um fruto do Espírito, que é amor, bondade, alegria, domínio próprio, paciência. Então, nós, quando somos esse homem que medita dia e noite, nós damos frutos. E, biblicamente, são as partezinhas do fruto, né? Não é só ter amor sem bondade, não é só ter alegria sem domínio próprio, sem paciência, não, é um conjunto. Então, quando nós somos essas pessoas que meditam na palavra de Deus, nós temos confiança no Senhor e nós somos transformados. O Senhor muda o nosso caráter por meio de sua palavra. E, por fim, ele vai dizer que somos bem-aventurados, né? A paz e o bem-estar em todos os níveis é o que nos é prometido. Ele vai dizer que nos leva do dever até a alegria. Nós entendemos que a oração, que a meditação é uma disciplina, mas nós podemos encontrar alegria nisso, porque a palavra de Deus é conhecer o nosso Deus. Então, nós conseguimos obter alegria disso. Alguém quer falar alguma coisa? Minha água acabou. Ele vai falar também, né, que meditar significa fazer uso intenso da mente. E aí ele fala que é a gente usar de duas perguntas. O que o autor original pretende transmitir aos seus leitores nessa passagem? Que papel o texto desempenha na Bíblia como um todo? Como é que contribui para a mensagem do Evangelho? A gente precisa responder essas perguntas na interpretação do texto, para que então nós possamos meditar. E aí é que ele vai falar, né? Se nós não interpretarmos, ele vai dizer, abre aspas, se não interpretar suas meditações, provavelmente não se embasarão no que Deus realmente disse
em sua palavra. Pode até falar o seu coração, mas talvez fale praticamente o oposto. Assim você estará ouvindo o seu coração e não a palavra de Deus. E é isso que muitas vezes acontece, né? A gente pega um texto, abre lá sem entender e entende exatamente o oposto do que o texto está dizendo, né? Eu lembrei daquele homem, não sei se vocês já viram um vídeo, que ele pega o texto lá em Oséias, né? Vai, pega a mulher e adultera. Então, veja, falta conhecimento, falta entendimento, falta interpretação. E aí a gente vai ser levado pelo nosso coração, por aquilo que o nosso coração diz para a gente fazer, né? E não pelo que Deus está dizendo na sua palavra. É algo que a gente precisa ter muito cuidado e fazer constantemente, né? Buscar conhecer mais e mais da palavra de Deus. E aí sim nós poderemos meditar. E ele vai dizer que a meditação cristã não é como a meditação oriental, né? Que você vai esvaziar a mente, que você vai concentrar em uma coisa. Não. A meditação cristã, ela é racional e ela é até argumentativa. A gente vai questionar algumas coisas e na hora que a gente questiona, a gente aprende, a gente entende. Então, existe o espaço para a argumentação também. E aí ele vai dizer, ele cita John Owen, né, que mostra que existem 3 movimentos da meditação. O primeiro é fixar os pensamentos. E ele vai dizer assim, pela meditação solene ou determinada, tenho em mente, primeiro, os pensamentos sobre algum assunto espiritual e divino, pelo fixar, constranger e ordenar por meio de nossos pensamentos a seu respeito. É o exercitar real da mente em seus pensamentos, meditações e desejos das coisas espirituais e celestiais. Eles ocupam-se disso, fixando nelas pensamentos e meditações. Então, é importante esse primeiro estágio, né, da meditação, é justamente fixar os pensamentos naquilo que o texto está dizendo, naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E aí ele vai dizer, ó, como é que a gente pode fazer isso? Lendo devagar, respondendo perguntas como, por exemplo, o que o texto me ensina sobre Deus? O que isso me fala sobre o caráter de Deus? O que é que fala sobre o comportamento humano? O que é que revela sobre o meu coração? O que é que fala sobre Cristo, sobre a igreja? Então, a gente faz perguntas ao texto e a gente vai entender melhor esse texto, destacar versículos, refletir sobre eles, fazer paráfrase, memorizar, né? Que é uma coisa que a gente deixa muito de lado, né? Que é a memorização da palavra, mas nós precisamos retomar isso. A segunda coisa que ele vai falar, a Giovana disse, meditação é até um método de memorização, afinal, escondi a tua palavra no meu coração. Exatamente. Quando meditamos, nós estamos memorizando também a palavra, né? Se nós meditamos da forma certa. Primeiro aqui nós estamos, né, fixando o pensamento naquilo que está dizendo. Então, se a gente fixa o pensamento naquilo, é mais provável que isso fique gravado na nossa mente, né? Ai, cansei de falar. Acabou a água, a garganta sofre. A segunda coisa é inclinar o coração. E ele vai dizer, após envolver a mente para enxergar com clareza o que está no texto, devemos buscar inclinar o coração até que sua esperança e alegria repousem nessas coisas de modo mais pleno. É a gente realmente se colocar ali, entender que aquilo é verdade, de que aquilo não são palavras vazias, mas é a palavra de Deus. Ele vai citar até um texto aqui do Richard Baxter, que é solilóquio. Significa enxergar como a verdade de Deus deve ter um impacto em você, em sua vida e em seus relacionamentos. E então apelar e pregar o seu coração até que ele se conecte com a verdade e comece a se afastar das falsas esperanças que abriga e mudar atitudes, sentimentos e lealdades. Gente, isso é fundamental que a gente pregue ao nosso coração. É como o salmista faz ali, ó, olha a minha alma, né? Falando com a própria alma, está pregando a ele mesmo. E nós precisamos fazer isso, e assim nós podemos realmente ter essa inclinação do nosso coração redirecionada. A terceira coisa que ele vai falar é deleitar-se ou clamar. Isso vai ser uma resposta.
né? Nós fixamos o pensamento, nós inclinamos o coração e, como resposta à meditação, nós nos deleitamos ou clamamos ao Senhor. Nós estamos ali entregues. A Giovana disse, meditar até a palavra fazer como em Hebreus, uma espada de dois gumes que entra na divisão da alma, juntas e medulas. Exatamente. E a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, né, ela é viva, ela é eficaz, né? Nesse texto aí ele vai falar isso. Então, não são palavras vazias, elas são poderosas para, cortar, entrar lá no mais íntimo do nosso ser, onde a gente nem sabe onde vai, mas a palavra de Deus vai, ela realmente adentra o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Então, é muito importante que a gente tenha isso como, assim, como parte da nossa vida, né? E aí ele vem trazer, por fim, para a gente finalizar, a meditação na palavra encarnada. Ele vai dizer, né, que Jesus pegou os mandamentos e o aprofundou, e eu até comentei isso antes, né? Que, por exemplo, o mandamento de não matar, ele vai dizer, olha, quando vocês nutrem sentimento contra seus irmãos, vocês estão descumprindo esse mandamento. E aí vem a pergunta, como é que a gente pode meditar na palavra e não se desesperar? Eu achei interessante, né, esse questionamento que ele traz. Porque realmente a gente olha para a palavra, parece ser algo assim, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Pois é, nós temos Cristo. Nós podemos olhar para Cristo. Primeiro que ele é o verbo encarnado, né? Ele é a palavra encarnada. Então, ele veio, nos deu um exemplo. Ele se deleitou em fazer a vontade de Deus. Ele orou todos os dias, e dia e noite. Ele rebateu cada tentação de Satanás com está escrito. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele é a mensagem. Ele é o centro do evangelho. É nele que repousa o centro do evangelho. Cristo é a boa nova do evangelho. Então, nós devemos meditar sobre ele. E assim, quanto mais nos enchermos de quem ele é, da sua obra, nós vamos nos enchendo do seu amor, né? Nós vamos entendendo o seu amor, entendendo a sua misericórdia, entendendo o seu sacrifício, e isso traz transformação. Mas, acima de tudo, nós podemos obedecer a Deus, não porque nós conseguimos por nossa força, mas porque o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a viver uma vida de obediência a Deus, né? Apesar de nós sermos pecadores, né? Existe sim essa inclinação no nosso coração a fazer o mal, mas é através do estudo da palavra, da meditação da palavra, de de estar em comunhão com a igreja, né? De aprender ali na igreja. O Senhor vai trabalhando no nosso coração e vai redirecionando, ele vai mudando o nosso foco. Nós olhamos para ele e nós podemos começar a gostar daquilo que Deus gosta, amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, porque isso fere a glória de Deus e nós amamos o nosso Deus, então nós vamos desejar estar em obediência a Ele, né? Então, isso muda tudo quando a gente tem ciência disso, né? E a nossa oração vai ser de forma diferente, nós vamos realmente nos deleitar em oração, nós vamos entender o sacrifício de Cristo ali na cruz, né? E nós vamos ter esse amor por sua palavra, essa inclinação restaurada, não mais de desobedecer, mas de obedecer ao Senhor. E por isso é tão importante que a gente medite em sua palavra. Exatamente, ter prazer. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, gente, vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar. E, nossa, hoje demorou, hein? Mas foi bom, não foi? Foi bom a gente meditar nessas coisas que são tão importantes. Tem muita coisa muito rica nesse livro, né? Que
como eu falei antes, é para a gente ler e reler, pelo menos uma vez no ano. Tô brincando. Mas então, alguém quer orar? Amém, eu oro, sem problemas. Afinal, né, o livro é oração. Exatamente. Amém, sim, sem problemas. Uma observação aqui nas observações que o autor faz aqui das referências, ele traz um termo que eu nunca tinha visto, nem no curso de teologia, que eu até anotei num post-it aqui, que é solóquio, que significa uma pregação para si mesmo, uma autocomunicação e a exortação de si mesmo, né? Que é isso que a palavra de Deus traz, né? A gente precisa pregar para nós mesmos, né? Não somente em um sermão na igreja, mas todos os dias ali a gente se exortando, porque a palavra de Deus nos exorta. Eu achei isso sensacional. Exatamente. Amém, então vamos orar. Amém. Algum pedido de oração específico? Não, ore por nós mesmo, para que assim eu possa realmente trazer esse desejo genuíno de nos render a Ele, né? De ir em oração, de viver uma vida de oração. E aí? Amém. Tá Amém. bom, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, por este encontro, Senhor Jesus, obrigada, Deus, por este livro, obrigada, Deus, pelo privilégio de podermos falar de Ti, Senhor Jesus, de podermos ler sobre Ti, Senhor. Obrigada, Deus, pelo privilégio de Te servir e de Te conhecer, Pai. Nessa oração eu te peço, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, não só eu, não somente a Eve, Senhor Jesus, mas todas as meninas do Meninas Segundo o Coração de Deus, todas as meninas que vão ver, Senhor Jesus, esse vídeo, Senhor, que elas sejam impactadas, incendiadas pelo desejo de te conhecer mais e mais, e mais profundo em ti, Senhor Deus. Que, Senhor, possamos ser invadidas pela tua ordem lá em Mateus 6, Pai, de fechar a nossa porta e entrar no secreto, Senhor Jesus, na presença do Deus que vê o que está oculto. Que possamos nos deleitar na oração, Pai. Que possamos prossigamos em te conhecer, que possamos falar mais e mais contigo, desenvolver um relacionamento de intimidade, Deus, que mais e mais meninas, Senhor Jesus, sejam impactadas por esse projeto, Senhor Jesus. Conduza a nossa leitura, abre a nossa mente enquanto nós lemos este livro, Senhor Jesus, para que possamos entender, Pai, aquilo que Tu quer falar conosco, que possamos ser transformados através da Tua palavra, Deus, que ela penetre fundo no nosso coração e que sejamos cada vez mais imagem e semelhança de Deus, para que possamos pregar a Tua verdade através da nossa vida, sendo luz do mundo e sal da terra. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos tirar uma foto? Januzi, você pode ligar a câmera? Ou se não puder, não tem problema não, tá bem. Só... Deixa eu tirar aqui do... E eu não vou conseguir... Peraí. Eu não vou conseguir não, tirar. Não. Eu tenho que preciso de 2 mãos para o print. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí, deixa eu salvar aqui rapidinho. 1, 2, 3 e... Ok. Deixa eu só colocar aqui para ver se ficou certinho. Pronto, foi. Gente, um cheiro. Que bom que vocês vieram. Que Deus abençoe. E até próximo sábado, se Deus quiser. Tchau.